Cada muito boa tarde. Hoje um dia muito especial. Ao meu lado, Mítico Jovem. Como que você está? Tô bem, e você, gordinho? Tá engasgado, amor? Não, eu tô bem. Eu não falei que eu tô engasgado, eu falei, eu tô bem. Ô, tá com a carinha de que noite foi legal ontem. Ih, cara. O que foi que aconteceu? Eu fiquei com meus amigos e fui curtindo uma noite, meu. Só? Só. E você? Tava treinando, tanto é que, ó, mano, eu não consegui esticar meu braço. Você vai fazer jus, você comprou uma porra da academia e tá treinando agora. Tá certo, gordão. O que o Zé falou no começo? Calma aí, deixa eu falar. Deixa eu apresentar o nosso convidado. Melhorar, Nosso convidado muito mais especial, ainda mais nesse dia de final de Champions League. Um convidado que já jogou final de Champions League, já ganhou uma Champions League. Toma. Zé Roberto, como é que você tá, irmão? Como é que tá, meus parceiros? Tudo certo? Satisfação tá com vocês aqui, hein? Satisfação Satisfação a nossa. nossa, mano. Amigão, Você tá Mítico, europeu, olha. Vocês estão voando. Você tá bonito, né, mano? Não, sempre foi. Tá frio São Paulo, aqui tá meio que friozinho, ainda mais pro meu lado lá, eu saí um pouquinho mais cedo. Não, tá bonito, tá na estica, tá O elegante. que é isso aí? É tipo uma caixa réu, uma máscara? Uma caixa-réu, eu já uso já como se fosse o meu Uma máscara, né? a minha máscara também, então dá pra usar dos dois jeitos. É, fica estiloso, porra. Fica legal, não fica? Fica. O bagulho é Europa, Mítico. Não, da hora que nós tá tirando a foto aqui, aí o Vitor brincou, tá pequeno o Igão, né, Zé? Aí ele falou assim, não, pô, dá pra melhorar, né? Ele não quis te ofender, tá ligado? Mas... Não, Zé é parceiro. Vai melhorar. Vai melhorar, pô. Vai. Já começou. O difícil é você começar. Já começou. Tô cheio de Já dor, era. Zé. Já quero desistir, mano. Não desiste, cara. Quanto tempo de treino, Igão? 3 dias. 3 dias e tá sentindo dor? Muito. Quer a notícia boa ou a ruim primeiro? Ah, ruim. A ruim É. vai piorar. E a boa? A boa é que eu tô te olhando e tô vendo que daqui uns 5 anos vai vir uns gominhos aí nessa barriguinha. Caralho, essa é a boa! 5 anos! 5 é muito. 6. 3. Não, 3, 2, 1. Um aninho. Você Vou acha? Vou te chamar pra fazer um treino dentro do meu protocolo. Protocolo Zé ZR11, longevidade, vida saudável. Vou te chamar pra vir fazer um treininho comigo uma semana. Você também tá convidado. Eu vou, Eu cara. sei que você não gosta muito de treinar, mas Não, eu gosto. Pior que eu gosto. vamos fazer Pior um que eu treinão. gosto, eu Vamos fazer um gosto. treinão junto. Mas você ficou chateado de não ter ido pra 2002? Pra mim foi a maior frustração da minha carreira. Eu não tenho muitas, ou não tenho, ou poderia dizer que não teria nenhuma se não tivesse acontecido isso de não ter pelo menos feito parte do grupo. Até porque Você vinha bem, não vinha? foi a melhor temporada que eu fiz na minha carreira. Foi a melhor temporada. Você tava em qual time? Leverkusen. 2001, 2002 foi a temporada, foi a minha melhor temporada na Europa, foi essa, porque com o Leverkusen a gente disputou até os últimos jogos para ganhar a Bundesliga, fomos para a final da Copa da Alemanha e fomos para a final da Champions League. E foi nessa temporada que o Bayern de Munique me comprou. Então eu tava na minha melhor. Voando. Aí eu entendo porque saiu, acho que esses dias saiu uma entrevista do Alex Cabeção, que jogou no Palmeiras, jogou no muito. Cruzeiro, jogou. Ele falou na matéria que seleção pelo menos no Brasil não joga os melhores. Seleção, quem joga são os preferidos dos treinadores. O Alex? Isso pra mim foi. É verdade. Isso, ele falou em uma entrevista aí, e isso aconteceu comigo. Eu não fiz parte daquele grupo que foi campeão da Copa de 2002, não foi por ter feito uma temporada ruim ou tá mal. Ou tá lesionado, por exemplo? Eu não fui por preferência de treinador. Porque se a escolha fosse no critério de escolher os melhores, com certeza eu estaria ali disparado ali na frente. Porra, isso pra um jogador deve ser mó Não, merda, mano. Pra mim foi, Mikasa, pra mim, cara, foi muito frustrante. Eu praticamente não consegui nem assistir a Copa, cara. Porque eu tinha a Copa de 2002 como
como objetivo, um assim? objetivo que seria a minha Copa. Por quê? Porque eu participei de 98, joguei um jogo, mas fiz parte do grupo, me trouxe experiência e eu me preparei para jogar a de 2002. Então imagina, você faz temporadas incríveis no Leverkusen, projetando chegar num Bayern de Munique. De um Bayern de Munique com conquistas titular, você fala, agora eu vou pra mim, vai ser a minha Copa. E você não ser convocado, velho. Mano, eu não assisti a Copa praticamente, eu nem vi a Copa, cara. Nessa época você tava jogando de volante, Zé? Não, eu era meia. Porque você foi um cara que transitou por várias posições, né? Isso. Joguei como um ponta do lado esquerdo do Leverkusen, joguei como um segundo volante Bayern de Munique, na seleção joguei como lateral, no Santos joguei como 10, né? Então, essa versatilidade me ajudou muito na questão de ser um jogador quase completo, eu diria, porque isso me ajudou a não jogar 2002 e ter que me preparar de novo para buscar o meu espaço 2006. E se a gente for analisar friamente, eu nunca vi, assim, na minha mente não veio nenhum jogador que não fez, por exemplo, não jogou uma Copa, por exemplo, anterior e foi titular o cara não jogou a Copa anterior, no meu caso, e foi titular na seguinte. Na próxima. Não jogou, não fez nem parte. Eu lembro também. Porque geralmente, teoricamente, ou normalmente, o que acontece é aquele que fez parte, talvez não jogou, mas fez parte do grupo ali, ele vai pra próxima. Ronaldinho, Kaká. Já faz parte de um processo, né? Então, pra mim, foi muito louco isso. Não foi, pra mim, o muito louco não foi não ter participado. Foi frustrante, mas o mais louco pra mim foi não ter participado de 2002, chegar 2006, titular e ser o melhor no meio dos melhores. Por que ser o melhor no meio dos melhores? Porque eu ganhei a caneca de prata Man of the Match, né, melhor jogador do jogo, em 2 jogos. Isso me fez entrar na primeira fase da Copa do Mundo. Eu entrei para os 23 melhores jogadores da Copa, eleito pela FIFA. Foda. E aí eu olho para a seleção e olho os nomes que tá lá, eu fui o melhor no meio dos melhores. Aí eu me pergunto, mas como que eu consegui fazer isso? Dedicação, talento, porra, joga muito, tá Treinando, maluco. Só que imitando. essa Copa de 2006, eu acho que foi a que eu mais gostei de ver, porque era onde tinha as maiores estrelas mesmo. Henry, Zidane, Buffon, o Del Piero ainda jogou essa? Não lembro. Não lembro. Mas eu lembro que, tipo assim, se você fosse para as grandes seleções, tinha essas lendas aí, tá ligado? Tinha, mano. Então eu tava muito empolgado e o Brasil era o melhor plantel, assim, de nome assim mesmo. E eu fiquei, caralho, muito frustrado, porque o Brasil, quando chega contra a França, o Zidane toma conta do jogo, mano. Acabou com o jogo, velho. O homem é embaçado, né? Ele era embaçado. O Zidane foi, assim, eu posso dizer assim com muita clareza, ele foi o mais embaçado que eu joguei contra. Ele e o Messi, os dois. O Messi, eu diria, no auge dele, ele tá no auge há mais de 10 anos, né? Mas no auge que ele começou foi no Barcelona do TikTok lá, do Guardiola. Isso. Aí, 2009, Bayern de Munique foi jogar as quartas contra o Barcelona lá no Camp Nou. Quando eu joguei contra esse cara lá, aí eu falei, esse cara é de outro planeta mesmo. Sério? O Zidane já era de confrontos... Direto, né? Seleção brasileira contra a França, era Champions League, então... Mas vocês se encontravam bastante no campo? Bastante. 2 mil campistas ali e tal? Isso, não, ali quando eu jogava contra os... Eu assim, eu gostava de... Sempre foi uma coisa que eu tinha... É uma coisa minha. Eu, antes dos jogos, eu sempre me preparei muito na questão... Por exemplo, do que eu precisava fazer em prol do time e do adversário que eu ia enfrentar.
Então me preparava muito. Hoje no Brasil, há 5 anos atrás, hoje tem analista de sistema, os caras que pega os jogos do time adversário, passa pro treinador, passa pro time, e você vê com quem você vai jogar, característica. Isso sempre existiu na Europa, isso no Brasil chegou há uns anos atrás. Então eu usava muito isso lá, então eu sabia a característica do cara que eu ia jogar contra, o time, e me preparava em cima dele. Então eu já estava preparado fisicamente, mentalmente, agora com o vídeo ali me deixava muito mais preparado, afiado pro confronto. Foi 2005, 2006, mano, já era, nossa. Eu tive essa convicção. Acho que ali. todo mundo. Adriano todo mundo voando, teve, Ronaldo dispensa elogios. O Ronaldinho era o melhor do mundo atual. Kaká jogando muita bola, você jogando muita bola. O problema ali, cara, é que a gente tinha naquele time ali, a gente tinha muito nome, né? A gente tinha muito nome, mas depois fazendo uma análise, cara, eu percebi que, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, ele não tava mais naquele auge que ele tava ali no Barcelona, né? O próprio Ronaldo chegou na apresentação ali da seleção para fazer a pré-temporada na Suíça, em Vegas, né? Já um pouquinho acima do peso. Eu acho que tiveram alguns aspectos que foram importantes, que aconteceu ali na preparação e no processo de Copa do Mundo, que eu acho que isso tirou um pouco o foco e dificultou muito a nossa concentração dentro da competição. Que com certeza foi a organização para preparação ali em Vegas. Não sei se vocês lembram que a gente ficou perto de a gente ficou num centro de treinamento que era perto do hotel onde a gente estava. O que eu vi na TV é que o treinamento de vocês tinha muito fã. Isso. O pessoal invadia. Isso. Eu falei, mano, o bagulho... Não, você não faz noção no hotel. No hotel. Não chegava a ter tanto dentro do hotel. Era a seleção mais badalada? Era mais badalada, mas quando... Atual campeã. Quando trata-se de Copa do Mundo, se a concentração, a preparação não for 100%, quando começa a competição, o foco não é 100%. Então a gente teve essa dificuldade na preparação, e quando a gente foi para dentro da competição, ali dentro dos jogos, alguns jogos bons, outros não tão bom, e aí quando chega já era tarde. Quando chega para jogar, né, contra a França, já era ali, já não tinha tinha escapado como, da mão, já, né? Já não tinha como recuperar no sentido desses aspectos assim, aí que eu mencionei. Mas assim, sua opinião, você acha que teve um erro coletivo? O que aconteceu? Muita gente criticava os treinos de vocês, a galera fazia muita bagunça. O que você acha que foi o pecado de vocês naquela seleção? Eu acho que se você não tiver um time que todos estão com o mesmo foco, com a mesma concentração e num só pensamento, se todos não tiverem, não importa se você está jogando no meio dos melhores, se você está no melhor time, se todos não estiver com o mesmo foco, o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, o resultado não vem. Mas você ainda transitou ainda na Alemanha há bastante tempo, né? Então, do Leverkusen, o Bayern de Munique me comprou. Foi quando eu fui jogar no Bayern. Do Bayern, eu vim emprestado pro Grêmio. Do Bayern, terminou meu contrato em 2006. Joguei a Copa de 2006 e vim emprestado pro Santos. Eu lembro. Vim emprestado pro Santos. Joguei uma temporada no Santos e voltei mais 2 anos depois de novo pro Bayern, que deu o total de 6 anos. Do Bayern eu fui pro Hamburgo. Então foram esses 3 times que Você gostou da Alemanha, né? Não, a Alemanha foi top, pô. Alemanha... Foi o melhor país que você morou? Foi o melhor, poxa. Foi o melhor país. Quando eu falo da Alemanha, eu lembro do início, quando o meu empresário falou, Zé, tem uma
proposta aí, o Real quer te negociar com um time da Alemanha, e esse time é um dos 4 que queria te contratar quando você terminou o Campeonato Brasileiro. Aí eu perguntei pra ele, que time que é esse? Ele falou, Leverkusen, poxa. Eu falei, mas e as condições, o tempo de contrato? Ele falou, poxa, condição muito boa, tempo de contrato longo também, 4 anos. E aí eu falei com a minha esposa, eu fui falar com ela, eu falei, Lu, tô com uma proposta aí, o Real quer me vender, me negociar pra um time da Alemanha, e aí? O que você acha? Ela falou, mano, você tá louco, pô, como é que a gente vai pra Alemanha? Alemanha. Frio, língua, esquece, ela meteu assim pra mim, sério. Ela falou, esquece. Vê um. Esquece. Falou, esquece. Eu não. Ela não meteu, eu não vou, porque ela já era parceira, ela já tá na caminhada comigo, mas ela falou, arruma um outro time aí na Espanha. Eu já tô adaptada, já falo espanhol, estudei espanhol, já tô legal. Aí eu fui falar com o seu Juan falou, se for um outro clube, Espanha vai ser um clube de porte menor, você vai ter que jogar um time menor para aparecer de novo, para depois tentar ir para um time maior. Se eu fosse você, eu ia, vai ser difícil, mas o clube lá tem intérprete, você vai chegar já com 3 brasileiros no clube, isso Quem eram os brasileiros? Os brasileiros eram o Paulo Rim, que já estava no clube, que jogou no Atlético Paranaense, o Emerson, que jogou na seleção, volante, e o Robson Ponte. Já estavam lá. O Robson Ponte acho que chegou depois, era o Marquinhos. Isso que eu imagino pra vocês jogadores, se chegar num país e já tem um brasileiro lá, já deve ajudar pra caramba. Ajuda, mas também atrapalha, viu? Por quê? Porque pra mim ajudou em uma parte, mas atrapalhou em outra. Porque quando você chega pra jogar fora e no time tem outros brasileiros, por exemplo, na Alemanha, que é um país que você precisa aprender a língua, você dentro do vestiário você só quer falar português. É verdade. Você não quer falar alemão, ou você não quer ir estudar o alemão. Então, você chegando no clube tendo brasileiro, vai te deixar na tua zona de conforto. Então, fiquei folgado na minha zona de conforto. Tem os brasileiros e tinha intérprete. Eu falei, não vou precisar aprender o alemão. Sendo que era o que eu mais precisava, porque dentro do campo você precisa se comunicar, né? Sim. Com seus companheiros. E a língua de comunicação era o alemão. Entendeu? Não, mas beleza. Aí você aceitou, sua esposa falou, vamos. Não, aí eu fui na mente dela. Eu falei, não, Lu, vamos, porque poxa, a gente teve uma experiência ali na Espanha. Foi uma experiência que, poxa, era pra gente ter dado continuidade, não deu certo, mas essa oportunidade para ir para um time grande da Alemanha também, eu acho que é a nossa grande oportunidade. Vamos ter dificuldade, vamos, mas tem brasileiro e tem intérprete lá, vamos embora. Aí ela sempre confiou no que eu falei para ela, ainda bem que deu certo, e ela veio. Mas ela veio meio com o pé atrás. Ela falou, poxa, como é que vai ser? Eu sozinho não falo... Mas aí no final, se eu terminou a resenha aqui, eu ir pra casa e falar, Lu, arruma as malas aí que a gente vai pra Alemanha. Ela vai correndo. Porque ela tá com saudade. Tá com saudade Que foda. ama, adora a Alemanha. Ela não queria nem voltar. Quando eu voltei a primeira vez pra jogar pelo Santos, ela não queria nem vir. Alemanha pra ela... Pô, mas eu acho que é totalmente diferente da Espanha. Você colar na Alemanha, você fala, nossa, não. E agora, mano? Totalmente diferente, mas você acredita que, no caso, a minha adaptação na Alemanha foi bem melhor que na Espanha? Por quê? Porque a Espanha me deu os ganchos do que eu precisava fazer antes de chegar na Alemanha, coisa que eu não tinha quando fui para a Espanha. Sim, você já estava Foi um aprendizado, eu estava experiente, foi um aprendizado. A Alemanha para mim não cometeu os mesmos erros que eu cometi na Espanha, na Alemanha. Então, quando eu chego na Alemanha, mesmo sabendo que tinha brasileiros lá, eu já fui na minha cabeça falando, tem os brasileiros, tem o intérprete, mas vou precisar estudar. Então, quando cheguei no clube, eu cheguei falando, eu preciso de um professor para me estudar o alemão, porque eu sabia das dificuldades que eu vivi na Espanha sem falar a língua. Uhum. Então, quando eu chego, começo a estudar o alemão e que eu pego o alemão depois de um tempo... Quanto tempo você demorou, Paulo? Mano, o alemão, para pegar o alemão, eu vou te falar, eu comecei a entender o que os caras falavam
Um ano. Nossa, Comecei a entender um ano. Mano. 1 ano e meio, 2 anos. Pra começar então, a falar. eu comecei a entender um ano porque eu falava muito português. Isso me atrapalhou muito, pô. Isso me atrapalhou muito, falar o português ali com os caras. Isso me atrapalhou muito. Que se não tivesse os caras, eu acho que 6 meses eu já tava bom no alemão, mano. Se não tivesse o intérprete, eu tava voando. Mas aí o intérprete me colocou na minha zona de conforto, os parceiros, o Emerson, o Robson Ponte também. E isso me atrapalhou. Mas aí depois que eu peguei o alemão, aí Pô, é muito difícil o alemão, nossa, né? o alemão, tá louco. O alemão, pra você ter uma ideia, velho, quando entra, você começa a contar 2 números, por exemplo, 12, 13, 14, 15, mano, você começa a contar de trás pra frente, velho. Quando o professor me ensinou isso, eu falei, Suen, o nome dele, eu falei, Suen, vamos parar com essa aula aí que eu não vou aprender isso nunca, velho. Como Foi. assim, ao contrário? Ao contrário, porque, por exemplo, a gente começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No alemão você começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 12, 12. Aí você vai contar 13. 13. 13. Então você pronuncia o 3 para ir pro 1. 13, 13, 14, 14, 15, 15. É como se você falasse 31, mas é 13. Isso. Parece que você tá Se eu espirrando. for falar 31, eu vou falar 31. Meu Deus do céu. 31, 31. Meu Deus. 13, 13. Jesus. E 30. 103. 103. 103, 103. 102, 104, 105. Meu Deus. Imagina o 200. mítico na Alemanha. Não ia não. Aí chegou tá parecendo uma que ele tá hora- latindo. Não. Não. Eu achava que os caras estavam brigando comigo quando começava a falar comigo. Mas aí quando eu peguei, pô, me animou muito porque me despertou pra outras coisas. Eu falei... fazer mais amigos também, né? Não, me despertou pra outras coisas. Porque eu falei, se eu falar o alemão, vai me aproximar mais... Eu vou me adaptar mais rápido dentro do time. Vou fazer amizade... E bem na época, quando completei 3, 4 anos, já na minha... Um pouquinho antes da minha transferência pro Bayern de Munique, o nosso intérprete já tinha falado que se você mora na Alemanha, ele era alemão, o seu Heinz, se você mora na Alemanha, como eu estava adaptado e queria jogar lá mais tempo... Ele tinha falado que depois de 8 anos morando no país, você pode dar entrada na cidadania. Você pode pedir o passaporte alemão. Então eu já estava com isso meio que na minha cabeça. Eu falei, peguei o alemão agora. Eu já tinha isso comigo. Eu falei, eu vou jogar. Tô 4 anos no Bayer Leverkusen, eu quero ir para um time maior agora. E o meu foco é Bayern de Munique. Aí quando eu faço a temporada 2001 e 2002, que me destaco, o Bayern de Munique me compra do Leverkusen. Mas eu já tinha isso comigo. Por quê? Porque nos 4 anos, na Alemanha, só o Bayern de Munique que ganhava. Eu falei, mano, eu também quero ganhar isso aí, pô. Eu já tô 4 anos aqui. Beber cerveja. Eu não bebe, né, Zé? Não bebo, poxa. Mas os caras lá bebem, né? Lá bebe a Alemanha é um dos países que faz uma das melhores cervejas. É o que me falam, não sei. E é o que eu via lá também. Quando eu vejo os caras ganhando o campeonato alemão, parece que eles ganham só pra beber cerveja. Porque você viu o tamanho do caneco? Então essas coisas foram me despertando. Então eu aprendi o alemão, vou jogar no Bayern de Munique, eu já tinha isso muito claro, do Bayern de Munique eu vou dar entrada na minha cidadania. Então era o meu plano já bem traçado. Então, como eu sempre fui um cara que da onde eu saí sem muitas oportunidades, e mesmo que elas não apareciam, eu precisava correr atrás dos meus sonhos. Então isso despertou em mim sempre em busca do algo a mais, do próximo passo
e da próxima conquista. Então, quando eu saí da onde eu saí para chegar num time profissional e através da final do brasileiro, do destaque que eu tive, e eu falei, eu quero ir para a Europa. E quando eu for para a Europa, eu quero jogar num time grande. Quando eu chego no Real Madrid, eu percebo que eu não chego preparado, e quando eu saio, eu falo, eu tive isso muito claro, que o legal de quando as coisas na nossa vida não dá certo é a gente reconhecer que não deu certo porque a gente não está preparado. E esse reconhecimento eu tive. Isso que eu ia E falar, aprende, né? Não sei se isso existe, mas quando o brasileiro vai para outro time, não existe meio que um boicote, tipo, não, deixa ele sentado. Quando o cara chega como uma estrela no time ou como uma promessa, e às vezes parece que o treinador ou alguém fala, não, deixa de molho. Existe isso? Não existe não. Até porque quando o brasileiro chega para jogar nesses clubes, ele é muito bem analisado, né? Ele não é contratado somente pelo diretor. Com certeza, a imagem dos jogos dele, né? E as informações que o clube busca do atleta antes de contratar, o respaldo tem que vir do treinador. Então o treinador participa, vê os jogos e dá o aval. Não, esse jogador é um jogador que está dentro do perfil, é um jogador que eu quero contar dentro do meu plantel. Boicote, de repente, eu poderia dizer que acontece, não sei se esse seria a pronúncia ou o nome de boicote, mas em muitos lugares, ou muitos clubes, o brasileiro ele acaba não sendo assim muito bem visto na questão de que ele chega para roubar o lugar de um europeu. De um europeu, entendeu? Então, quando eu vivi isso na pele quando eu tive a transferência do Leverkusen para o Bayern de Munique. Porque quando eu me destaquei no Leverkusen e cheguei no Bayern de Munique, eu cheguei no Bayern de Munique, que é um clube maior, e quando você joga num clube maior, a disputa ela é maior ainda, porque o clube maior tem muito mais jogadores que jogam pelas suas seleções. Se você joga na seleção do teu país, você quer jogar sempre no clube. Então, se você quer jogar no clube dentro do plantel só tem jogador de seleção, imagina como vai ser a disputa ali dentro. Entendeu? Então eu percebia que eu não era bem visto lá nos treinos. Os treinos. Como? Os caras não passavam bola? Não, os caras me arrebentavam, pô. Sério? Vinha. Se eu não desse os meus pulão. pulos, os caras me. Porque lá não tem falta no treino, pô. A primeira palavra que eu aprendi em alemão no treino foi Weiter. O que é? Weiter é continua. Então quando eu cheguei no Leverkusen lá, na minha época já fazia joguinho reduzido, tipo 4 contra 4, 2 contra 2, 1 contra 1. Eu sempre fui muito leve e eu não era forte que nem eles, mas eu era veloz, eu era ágil, eu era habilidoso. Então quando eu ia por 1 contra 1, 2 contra 2, ou ia por um confronto, a minha característica sempre foi o drible. Então eu tinha vantagem porque era a minha característica, só que eu enfrentava só monstro, cara forte. Então os caras vinham pra me arrebentar. E quando eles me achavam, eles me davam no meio. E eu parava e ficava esperando a falta. E o treinador falava, como, vai, tá. Tá, Vai. E aí eu Vai tomar no seu... depois do treino, eu pegava o intérprete, ia lá na sala do treinador e falava... Pô, os caras estão me arrebentando no treino, como não tem falta aqui? Aí o treinador falava pra mim, não tem falta aqui porque vai ter falta no jogo que o árbitro não vai dar, e você vai ficar lá esperando. E a jogada rolando. Então, outra mentalidade. Vai vendo, é outra parada. Então vai vendo, eu tô estimulando isso em você pra quando chegar no jogo, você não ficar lá sentado esperando o fato e o jogo comendo. Então toma porrada aqui, sabe que no jogo você vai tomar porrada também, levanta e vai. Vai, tá. Você consegue falar isso? Vai, tá. Continuamos. É isso. Vai que vai, tá. É isso. Só vai que vai, tá. Vai que vai. Quem eram os caras desse time aí, Zé? Você levou pro Bayern de coração, Munique? você acertou também depois. O quê? Você não dava umas também?
Uma chegadinha de leve. A bica na canela. cotovelinho Nos que chegavam, eu via que vinha disputar a posição comigo, os que chegavam depois, que vinha disputar que eu sabia que ia ser, que jogava na minha posição no Eis gegen Eis, que era o 1 contra 1, eu sempre torcia pra pegar o cara, aí o pau quebrava ali. Eu sabia que não tinha falta mesmo, e aí eu chegava no meio dele. Eu tenho outra curiosidade, quando você chega num time novo, como que é um time? Ele é dividido em grupinhos? Ah lá, tem uns grupos dos palhacinhos, os sérios, os casados, os solteiros, é assim. Lá no Leverkusen era dividido nacionalidade. Ficava mais o grupo dos alemão, o grupo dos croatas e o grupo dos brasileiros, sul-americanos, porque a gente tinha o Diego, que era argentino, tinha eu brasileiro, Paulo Rink, o Emerson, e depois chegou o Robson Ponte. Então, a gente até pela cultura, né? Então, fica Mas todos se davam bem? Não, todos se davam bem. E tem muitos clubes na Europa que para não ficar com panelinha, você precisa ter um bom treinador que saiba administrar o vestiário, porque senão fica só panelinha. E quando fica panelinha, aí você não tem um time que unido, que pensa no grupo, pensa na panelinha. Por exemplo, na minha panelinha eu sou croata, na minha panelinha eu tenho um zagueiro, tenho um atacante, e se o cara não joga, eu vou ficar de biquinho virado. Porque ele é da minha panelinha, do meu país, também. Quero que ele jogue, entendeu? Agora, se o treinador consegue ter esse faro, consegue ter essa visão, ele consegue administrar isso, entendeu? E o maior treinador que soube administrar isso dentro do Bayern de Munique foi, para mim, o Ottmar Hitzfeld. O Ottmar Hitzfeld, ele tinha um time, quando eu cheguei no Bayern de Munique, que só tinha jogador da seleção. E todo mundo queria jogar, mano. Só todo mundo queria jogar. Qual foi seu melhor treinador? Foi ele e o Luxemburgo, os dois. Luxemburgo é barra. O Luxemburgo. Pofechou é zica. Pofechou era zica e o Ottmar Hitzfeld. O Pofechou era tão zica que eu sei, deve ter 500 mensagens aí. Ele era tão zica que ele me colocou no Santos numa posição que nem eu sabia. Você jogou de 10 no Santos? Mano, eu joguei de 10, mas eu nem sabia que eu podia jogar ali. Ele falou? Ele me colocou num sistema que ele montou, o atacante de referência e eu atrás do atacante de referência e 3 volantes por trás. Ele falou, Gé, ele me chamou de Gé. A primeira pessoa que me chamou de Gé foi o Vanderlei. Gé, meu filho, você vai jogar livre, leve, solto, tá certo? Gé. Livre, leve, solto. Gé, me chamou de Gé. Gé, meu filho, você vai jogar livre, leve, solto. Vou montar um sistema com 3 volantes, tá certo? Você vai jogar por trás desses caras e vai jogar livre. Perder a bola, você vai pegar só o primeiro volante, não vai puxar nem jogar mais pra trás. E aí o que ele fez? Ele me recebeu dentro da sala dele. Ele fez o sistema pra você. Não, ele me recebeu dentro da sala dele. Eu posso levantar? Por favor. Ele pegou a camisa, uma camisa que tava na mão dele e pegou. A camisa tava na mão dele e falou, meu filho, te trouxe pra um projeto grande, o negócio aqui vai ser grande. Aí ele pegou a camisa branca, branquinha, e abriu a camisa e fez assim pra mim. 10. Toma, papai. Quando ele fez assim pra mim, meus filhos, minhas pernas começaram a tremer, porque eu falei, mano, como 10 do Santos, né, filho? Responsa, eu falei, mano, e jogou assim no meu colo, e falou, ó, a resposta agora tá com você. Mano, tá com você, tá certo? Livre, leve, solto. Livre, leve, solto. Às vezes o cara é um puta fenômeno aqui no Brasil, chega com um puta nome, mas lá na Europa é outra coisa. Eu acho que é outro tipo de treinamento, é outro tipo de tudo. E se você, por exemplo, o seu ego falasse mais alto, tipo, lógico que eu tô preparado pra jogar, talvez você não tinha trilhado essa trajetória bonita e clubes grandes, com certeza. Sabe? O maior exemplo, de repente, que pode ser citado no que você mencionou é o Gabigol. Quando ele sai do Santos bem no auge e que é contratado, artilheiro de tudo, é contratado pro Inter de Milão, acho que ele foi pra Itália, ele não deu um chute lá. Por quê? Porque ele achou que do jeito que ele jogava aqui, no Brasil ele ia jogar lá. Sendo que lá, se ele não mudasse a mentalidade dele, ele não ia entender
a forma que o futebol exige, a forma que o treinador cobra. Então, como aqui ele taticamente, ele metia gol pra caramba, se destacava nesse sentido, mas lá eles não olham só isso, ele olha a disciplina tática, o lado comportamental do atleta dentro do clube. Eles te analisam em vários aspectos. E ele foi pra lá, mas não foi preparado com a mentalidade dele de cumprir função dentro do time. E isso dificultou muito ele achar o espaço. Aí ele sai da Inter de Milão e vai para um outro time que, se eu não me engano, foi o Benfica, tentar jogar lá. Não jogou também. Olha, né, mano? Não jogou também. Aí volta. E ele não é um mau jogador, ele não, é foda. Ele hoje, na atualidade, pra mim, é o atacante principal do futebol brasileiro. A maior prova é que ele voltou pra seleção, convocado, e tem muita chance de, quem sabe, próximo ano ou alguns anos, voltar pra Europa. Só que quando ele voltar pra Europa, de novo, ele já vai voltar com a mentalidade sabendo que os erros que ele cometeu, ou não ter ido, ou não ter se adaptado, ou ter o reconhecimento do que ele não conseguiu fazer na primeira saída, quando ele sair de novo, voltar, ele já vai ligar a chave de novo, falando aqueles erros que eu cometi, Inter de Milão, e acho que deve ter sido Benfica, eu não posso cometer nesse meu próximo clube. Eu fui um jogador raiz. Joguei com os Nutella também, mas sou um jogador raiz. Eu peguei quase, não sei se vocês sabem, mas eu peguei quase 3 gerações, cara. Eu parei de jogar com 43 anos, comecei a jogar com 18. Então eu peguei 3 gerações. 90, 2000 e pouco, 2017. Caramba, Zé. Não, você tá com físico que dava pra jogar hoje? Por que você parou? Cara, eu parei porque eu não aguentava mais a rotina, pô. Ainda mais o calendário aqui no Brasil mata o cara. Eu queria ter mais tempo pra estar com a minha família. Eu saí de casa muito novo, né? Comecei a jogar bola com 9 anos, eu já tava indo pra escolinha, Pequeninos do Jockey, com a minha mãe. Então, fim de semana, praticamente, desde os 9 anos, eu quase não tinha, né? Porque tinha que jogar ou dormia na casa dos amigos, mas essa resenha vai vir no decorrer do nosso bate-papo. Então, por eu ter jogado muito tempo, eu decidi parar. Mas confesso pra vocês que eu tava com um gásinho aí pra jogar mais 2 aninhos. Mas não tá com saudade, não, dos campos? Cara, nenhuma, você acredita? Por isso que eu trouxe a bola aí pra dar pra rapaziada, porque eu não uso. Então, Vem cá. Caralho, eu achava que você ia... Não jogo mais. Eu vou explicar melhor aqui, ó. Vou explicar melhor. Nossa, no Instagram do Zé Roberto e no Instagram do Podpah. No Instagram do Zé Roberto, ele tá sorteando a chuteira, certo? No Instagram do Podpah é a bola oficial da final. Istambul. Não, essa aqui é a final de 20, né? Essa é a final de 20. Então, que bola bonita, mas é a bola oficial da final de 2020 em Istambul, certo? E ó, concorra a bola. E isso aqui é bola não é pra nem jogar, filho. Isso aqui é pra você deixar de enfeite, bonita. O Zé vai assinar tanto a bola quanto a chuteira depois, certo? E no Instagram do Zé, ele tá sorteando a chuteira, certo? Você tem que entrar lá, vai usar a hashtag Zé Roberto não pode pá, não sei como que tá lá, tá tudo certinho explicando. E vai sortear bola e chuteira. O Zé Instagram fez do Podpah. 10 flexão, mano. Nós tava dando um totalzinho ali. Paguei 10. Ô Zé, você falou de calendário puxado. Então você acha que se o calendário do Brasil fosse bem parecido com o da Europa, talvez você continuasse mais uns 2 aninhos? Ah, eu acho que sim, cara. Eu acho que sim, Igor. Porque ia ter menos jogos, né? Ia ter menos jogos e ia estar mais tempo em casa, né? E também ia desgastar menos, né? Na questão física. O calendário aqui no Brasil é surreal. E agora com pandemia, você viu como que tá? Tendo jogo de terça, quinta, sábado. Precisa finalizar os campeonatos, né? E pra finalizar, você precisa antecipar os jogos. Antecipando os jogos, fica um em cima do outro, você não para de jogar. Não tem tempo de descansar. Não tem tempo de descansar e lesão, né? Lesão. Prejudicar dos clubes que não tem um elenco grande, né? Porque aí tem que colocar sempre os mesmos, não consegue rodar, né, o time. E aí acaba sempre, assim, se destacando ou tendo a possibilidade muito grande de conquistar a competição aquela equipe que investe mais, né?